Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Vânia Santos. O assunto de hoje é gestão de compras nos supermercados. A gestão de compras é uma das áreas mais importantes do supermercado. É responsável pelas relações com os fornecedores e as negociações de todos os produtos vendidos nas prateleiras do estabelecimento. Tem papel fundamental nos resultados. Se não houver uma compra coerente com seu giro de estoque, a lucratividade e o fluxo de caixa podem ficar comprometidos. A negociação com fornecedores é uma parte importante e para quem está iniciando a profissão ou ainda é assistente, deve sentir muita insegurança, o que é compreensível. Lembre-se das dicas de ouro. É preciso desenvolver uma boa comunicação com o seu fornecedor. É importante tê-lo como parceiro. Fazer parceria com um fornecedor é como casamento. Você entra em um relacionamento de longo prazo. Os dois lados precisam estar dispostos a se empenharem nesse relacionamento para que ele dê certo e gere frutos. Na lei dos homens tem a certidão de casamento, onde consta o regime de casamento, escolhido em comum acordo entre as partes. No mundo empresarial, tem o contrato de fornecimento ou acordo de fornecimento de avanças, onde constam as cláusulas contratuais definidas e aceitas por ambas as partes. É necessário que você, como gestor, estabeleça os seus objetivos. Uma vez que ele é alcançável e realista, vá até o seu limite para atingi-lo. Só tenha o cuidado para que o acordo seja na modalidade do ganha-ganha. Lembra-se? Afinal, é um relacionamento a longo prazo. E se quiser fazer negócios bons com esse fornecedor no futuro, é preciso conseguir um acordo que seja bom para ambas as partes. Lembre-se também da estratégia BATNA e tenha sempre uma carta na manga. Caso a resposta do parceiro seja diferente do que você espera para a primeira proposta, assim você já estará preparado com uma contraproposta. Cada empresa tem a sua particularidade e temos que considerar todas, não é verdade? Tem empresa que exige do gestor comercial o menor preço. Tem empresa que exige do gestor comercial o melhor preço. E tem empresa que exige do gestor comercial resultados. Fazer concessões de vez em quando não deixa de ser uma boa estratégia, já que isso pode lhe ajudar com bons descontos ou preços mais vantajosos no futuro. Como negociadores que somos, devemos levar em conta outros fatores além do preço, antes de iniciar a negociação com o fornecedor. Tá? Como, por exemplo, tempo de entrega, o prazo de entrega, as formas de pagamento desse fornecedor, cumprimento do contrato, qualidade dos produtos entregues, a logística reversa. É importante que se faça uma pesquisa com os distribuidores e com os atacados, objetivando sempre o melhor negócio e sabendo que o fornecedor possui distribuidor de seus produtos ou os vende no atacado. Consulte seus principais itens para comparar, pois em uma mesa de negociação, quem detém as informações geralmente conduz a reunião e leva uma certa vantagem. Você pode fazer também uma pesquisa à concorrência. Converse com outros fornecedores para ver a margem praticada da mesma categoria no mercado. Não corra riscos desnecessários e esteja preparado para qualquer assunto que possa vir à mesa de reunião. Pense você conduzir uma reunião de negociação. A vantagem de você solicitar a reunião é que você a conduz. E o ideal é que inicie indicando os aspectos já no início da conversa. Indique os aspectos do acordo com os quais você está satisfeito com aquele fornecedor e os pontos que deseja discutir. Claro, peça ao fornecedor para que faça o mesmo. É claro que
Sempre que uma reunião for solicitada, quem a solicita passa o enunciado da reunião, os motivos, seus tópicos, para que a outra parte possa se preparar para ela. Certifique-se de que ambos estão alinhados sobre os assuntos e procure anotar tudo. Se possível, para ganhar tempo, redija um e-mail, copiando os envolvidos, reafirmando todos os pontos que ficou acordado nessa reunião. Destaque os mais importantes e solicite a resposta de confirmação de todos, ou já emita o seu formato de acordo comercial e colha as assinaturas de todos que estão presentes na reunião. É importante manter tudo o que foi combinado por escrito, mesmo que seja por e-mail. A transparência mostra que você é um profissional confiável. Se você tem um poder de barganha considerável, insista em usar os seus próprios termos e condições de compra. Não faça concessões logo no início da conversa e procure manter uma postura segura. Não permita que a pressão force a concordar com um ponto que não lhe pareça positivo. Além disso, cada vez que aceitar algo, deixe claro que entendeu corretamente e faça anotações. Agora é muito importante, quando aceitar, cumpra a sua parte do acordo. Cumpra sempre as suas promessas. Eu já falei sobre isso. Pois, do contrário, você pode cair em descrédito. Isso não é só com fornecedores, não. Você pode também negociar pontos extras na loja. Espaço é dinheiro. É tema de um dos meus vídeos. Todo o espaço que você tem na loja, que não seja a gôndola, a prateleira onde expõe os produtos, e que, se utilizado, ainda deixa um bom espaço de corredor para o cliente ir e vir, pode ser considerado como um espaço extra. E este espaço pode ser negociado, ou seja, pode ser cobrado um determinado valor por esse espaço do fornecedor, para que ele divulgue mais ainda a sua marca. A cobrança desse espaço pode ser feita de duas formas. Monetariamente, nesse caso sempre feita pelo setor comercial para gerar lucratividade, e através de relacionamento. Quando feito por essa via, na maioria das vezes é feita entre o promotor de merchandising e o responsável pela loja, ou gerente ou encarregado de setor. Todo bom gestor se planeja. Portanto, tenha o mapa desses pontos extras. O mapa de cada loja com seus devidos valores, pois cada um tem o seu preço e depende onde estão localizados. Vou dar um exemplo. Uma ponta de gôndola na entrada da loja custa um valor. Uma ponta de gôndola no meio da loja tem outro valor. As ilhas, elas variam de tamanho e assim por diante. Por isso, você precisa ter um mapa com uma tabela de preço para negociar. E esse mapa precisa ser compartilhado com todos do departamento comercial, pois os outros gestores podem estar negociando os espaços ao mesmo tempo que você. Esses espaços, eles podem ser negociados a partir de 7 dias até 1 ano com o mesmo fornecedor. E só mudar o produto dentro desse período. Qual é a finalidade do ponto extra? Lembrar o cliente que caminha ali pela loja que nós temos a marca ou o produto que ele precisa levar para casa, e a venda por impulso, fazendo o cliente levar um item a mais além daquele que ele já colocou no seu carrinho, complementando a nossa rentabilidade. Os principais tipos de pontos extras são, vamos começar pela frente de caixa, onde ficam posicionadas as operadoras de caixas.
Tem os pequenos displays, os que ficam afixados nos canos de ferro, com pilhas, com bombons unitários. Sobre as esteiras também tem os pequenos com chicletes, com pastilhas, tic-tac. Tem também os maiores chamados check stands, com chocolates, com salgadinhos, com aparelhos de barbear, revistas e outros itens. Todos estes são considerados como pontos extras. Terminais de refrigerados. Esses terminais, eles são espaços mais disputados pelas áreas que precisam refrigerar seus produtos por esses fornecedores. Geralmente, são presentes em hipermercados ou em mercados maiores, né? E ficam presentes nas áreas de frios. As ilhas promocionais, elas são amarrações de pallets ou balcões colocados nos corredores, enfeitando a loja. Ao mesmo tempo que elas enfeitam a loja, elas destacam determinado produto e geram curiosidade e chamam a atenção dos consumidores. Dependendo do tipo de produto em exposição, nós podemos também oferecer degustação desses produtos ao cliente. As pontas de gôndola. O nome já diz. Os produtos, eles são expostos nas gôndolas, certo? E em suas extremidades existem as pontas de gôndolas de um determinado setor, as quais utilizamos para destacar os produtos ofertados, os negociados. Exemplo, café, corredor de matinais. Em suas pontas, geralmente, tem um café que está ofertado ou um outro item do corredor de matinais. Orelha ou rack display. Aí já trata-se de um rack móvel, que pode circular pela loja, ou ser posicionado ao lado de uma gôndola. Neste caso, ele serve para sincronizar os produtos, complementando a compra do consumidor. Por exemplo, se a ponta de gôndola for de macarrão, o display deverá expor uma mercadoria correlacionada, como um molho de tomate ou queijo ralado. Chamamos esse tipo de exposição de cross-merchandising. Já falamos também sobre esse assunto em outros vídeos. Tem fornecedores, principalmente as companhias grandes, que costumam negociar o acordo comercial anualmente, semestralmente, alguns até trimestralmente. E às vezes os pontos extras entram já nessas negociações. E às vezes não, às vezes ficam de fora para serem negociados periodicamente mesmo. Outra forma de se gerar verba, trazer dinheiro para dentro, seria fazer patrocínio para sorteios e brindes com esses fornecedores. Quem não gosta de ganhar um brinde, não é verdade? Bom, mas é necessário verificar se o brinde irá mesmo despertar interesse ao público da sua loja. Por isso, se você pretende fechar uma negociação nesse modelo, nesse formato, conheça detalhadamente o perfil do seu público e procure não flexibilizar muito seus objetivos com seu fornecedor, pois essa pode ser uma estratégia com resultados incertos. Então, esteja atento, tá bom? Bonificação. Trabalhe sim com bonificações. É muito comum compradores novos gostarem dessa palavra, bonificação. Talvez porque suas experiências com essa palavra tenha sido em alguma área que lhe trouxe resultados positivos. Pois bonificação significa mercadoria grátis, sem custo, na faixa, como diziam os mais novos. A bonificação, ela é oferecida pelo fornecedor como incentivo para que o comprador, o gestor, compre uma quantidade maior dos seus produtos. Ela serve também como forma de pagamento de introdução.
o que nós chamamos de enxoval. Eu explico. Um fornecedor, para colocar um produto em linha, um produto novo, ele oferece uma caixa bonificada do mesmo produto que ele quer introduzir. Dependendo da situação ou do produto, esse formato de pagamento pode ser bom, mas alguns pontos precisam ser considerados. Se o produto a ser introduzido for de baixo giro, além da mercadoria parada na gôndola, nós teremos também o produto parado no estoque, ocupando espaço físico. Outra situação também é o risco de estourar o orçamento em troca de receber uma bonificação não tão lucrativa. Quando o produto é de alto giro, a verba na modalidade de bonificação, aí sim, ela é bem-vinda. Existem duas formas de comprar com essa modalidade. Uma, você estima o volume necessário para o período, suponhamos que seja 100 fardos de açúcar. Aqui, ó, até deixei no quadro já. Então, a primeira modalidade, 100 fardos de açúcar, e você pede ao fornecedor mais 10% de bonificação. Então, temos aqui, você vai comprar 100 fardos e você pede mais 10% de bonificação, que são 10 fardos, ok? Então, 100 fardos com mais 10 fardos, que seriam os mais 10% de bonificação, você vai ficar com um estoque de 110 fardos, certo? A segunda opção seria você estimar a quantidade que você precisa para o período. Então, vamos supor que você precisa para o período de 100 fardos, tá bom? E você diz para o fornecedor assim, eu preciso de 100 fardos para esse período e desses 100 fardos eu preciso que você me bonifique 10. Então, olha a diferença da pedida. Eu preciso de 100 fardos para o período, tá? E desses 100 fardos eu preciso que você me dê 10 fardos bonificados. Então, eu compro somente 90 fardos e ele me bonifica 10 fardos. Então, eu fico com 100 fardos no estoque. Então, o segundo formato de bonificação, onde você tira a quantidade bonificada do volume do pedido, ela não é aceita pela maioria dos fornecedores, mas seria a ideal para não onerar o estoque, tá? Detalhe, a nota de bonificação, ela precisa ser faturada no mesmo valor da nota de venda, tá? Independente do formato. Recomenda-se que essa modalidade, bonificação, seja aplicada somente para produtos de alto giro. Você pode optar por outras formas de pagamento ao se negociar um acordo com o fornecedor. Independente do acordo, tá? Acordo como espaço extra, produto para encarte, uma negociação, outra negociação que seja. Você pode negociar outras formas de pagamento como transferência bancária. Agora, para a transferência bancária, nesse formato, é importante que você defina previamente com o fornecedor os dados bancários e que estes dados já sejam inseridos no acordo comercial. Você pode optar também por depósito em conta. E neste formato também é importante definir os dados bancários previamente. E estes também precisam ser inseridos no acordo comercial. Outra forma também seria o abatimento na duplicata. Essa modalidade, geralmente, ela respeita o prazo de pagamento negociado com o fornecedor, tá? Ou seja,
Essa negociação ela será abatida na duplicata gerada da negociação feita no dia. E é importante informar os dados no acordo, o pedido do dia. Nesse caso, você coloca o número do pedido no acordo. Ou você pode também negociar com o fornecedor outro número de duplicata, uma duplicata que já esteja com um vencimento já em andamento e mencione no acordo. Outra forma seria o boleto bancário. Ele é emitido assim que o acordo comercial é confeccionado e é enviado ao e-mail do financeiro, junto com a cópia do acordo comercial, e é acompanhar pelo sistema o pagamento. Noções sobre impostos, tributações. Tem empresas que o gestor que tiver conhecimento sobre tributação leva vantagem na contratação. Eu não sei se alguém que esteja procurando emprego já viu esses requisitos ao procurar uma vaga. As legislações inerentes a impostos estão mudando constantemente. É necessário ajustar as tributações no cadastro dos produtos comercializados. Justamente por conta dessas constantes alterações, cada vez mais as empresas estão separando o cadastro dos produtos do setor de compras, pois é preciso ter pessoas especializadas que conhecem os detalhes dos produtos e estejam sempre acompanhando essas mudanças. Agora, se o comprador tiver conhecimento sobre o assunto, melhor ainda. Que você, gestor, precisa resolver as quebras, você já sabe. Que a preferência da resolução é através de nota fiscal de devolução, talvez você já tenha ouvido falar também. E se não tinha ouvido, acabou de ouvir. Gente, a nota fiscal de devolução de quebra é emitida com as mesmas informações da nota de entrada do produto, pelo custo, com todos os impostos de entrada, e a nota será recebida na íntegra, ou via abatimento, ou via depósito, será recebida na sua totalidade. Agora, disso você precisa saber. Sempre que você negocia com o fornecedor qualquer acordo comercial destinado a desenvolvimento de produtos, resolução de quebras, diferença de preço, tabloide ou ponto extra, todo acordo comercial que gera pagamento é considerado como verba. Toda verba é uma receita e sobre toda receita nós pagamos 43,25% de tributos. Eu coloquei aqui na lousa o detalhamento desses tributos. São 1,65 percentuais de PIS, 7,60 de COFINS, 15% de IRPJ, 9% de contribuição social, 10% de adicional de IR. Aí, os que estão chegando agora, os aspirantes a compradores ou os assistentes de compras que talvez não tenham conhecimento, vão perguntar, ou até alguns compradores também que não conhecem essas linguagens vão perguntar, Vânia, o que é IRPJ? IRPJ é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, 15%. Tá, agora, adicional de IR dá para deduzir, adicional de Imposto de Renda, 10%. Tá, mas então eu já tenho ali IRPJ, Imposto de Renda, 15%, e tem mais 10% de adicional, é exatamente isso. 25% relacionado a IR. Eu também fiquei assim com a pulga atrás da orelha quando eu fui tirar essa dúvida com a pessoa de contabilidade. Mas é isso mesmo. É interessante verificar se a empresa onde você trabalha faz cobrança dessa diferença referente aos impostos dos acordos comerciais. Porque se não faz, a empresa está no prejuízo, tá?
Uma vez que a verba negociada é para ser repassada para reduzir o custo do produto e você não estiver levando esse fator em conta, a empresa está em um sério prejuízo. E se é cobrado, sim, um percentual referente aos impostos, a esses tributos, mas não na totalidade dos 43%, nada de errado. Só não podemos esquecer de fazer a conta, tá? E repassar o valor que cabe ser repassado ao custo do produto, sem dar prejuízo à empresa. A não ser que a empresa está sabendo disso e não está preocupada com isso, com esse rombo, porque é um rombo. Vamos fazer umas contas? Vamos supor que você solicitou uma verba para o fornecedor e ele lhe atendeu em R$5.000, tá? Vamos começar com o exemplo, o fornecedor contribuindo com o total dos impostos. Então, ele te deu R$5.000 de verba, mais o imposto na totalidade. O tributo na totalidade, 43,25. 43,25 em valor são R$2.162,50. Então, ele te deu R$5.000 mais 2.162,50. Prejuízo para a empresa, zero. Certo? Então, você pode repassar um valor integral como verba. Seja para produto, seja para aniversário, você tem o valor integral de 5.000. O fornecedor falou para você que eu posso te dar os 5.000 de verba, porém, não posso contribuir com o imposto na totalidade. Eu posso te arrumar apenas 34,25 percentuais. 34,25 percentuais em valor dá 1.712,50. Ele ficou devendo, então, aí 9%, que é exatamente o percentual da contribuição social. Então, se ele não te deu na totalidade, esses 9% são R$450, que diferenciou ali. Considerando que a empresa determinou que não quer prejuízo tributário, você precisa compor a parte de tributo para o setor fiscal ou para a contabilidade. Então, você não pode repassar toda a verba, os 5.000. Você precisa tirar ali reservar os R$450 que pertencem à parte de tributo, tá? Ele te deu só 34,25, 1.712. Referente a tributo, são 2.162,50. Então, ele te deu só 1.712. Do valor que você teria, você tem que tirar mais 450 para poder compor os 2.162,50. Supondo, então, que ele te deu os R$5.000 e falou para você que só pode contribuir com 30%. 30% representa em valor R$1.500. Desses 5.000, se ele vai te dar só R$1.500, para compor os 2.162,50, você vai ter que tirar R$662,50. Porque ficou devendo aí 13,25 percentuais dos 43,25. Então, você não tem 5.000 na íntegra, tá? Se ele te der só 20% de tributos, você vai ficar devendo 23,25 percentuais, porque ele te deu em valor só R$1.000. Então, em valor, você fica devendo para a empresa R$1.162,50 dos seus 5.000, tá? Então, você tem que tirar dos seus 5.000 esse valor em dinheiro, R$1.162,50. Você não pode considerar que você tem 5.000 de verba, porque a empresa determinou que não se tenha prejuízo nos tributos referente a verbas, certo?
se ele te arrumou somente 10% de tributo em cima da verba de R$ 5.000. Isso em valor representa R$ 500. Então, você precisa tirar do seu R$ 5.000 o equivalente a 33,25 percentuais, que em valor são R$ 1.662,50, para compor a totalidade dos tributos. Então, você precisa considerar que você não tem 5.000 de verba. Você tem a diferença entre 5.000 e 1.662,50. Certo? E por último, supondo que o fornecedor não vai lhe pagar nada de tributos. Ele só vai lhe dar a verba de R$ 5.000 e pronto. Então, para que a empresa não fique no prejuízo, você terá que tirar da verba de 5.000 o total de tributos, que em valor são R$ 2.162,50. Então, desse valor vai te sobrar como verba R$ 2.837,50 dos seus 5.000. Agora, se a empresa não fizer conta dos tributos, você lança o total de verba para você e o setor contábil já deve ter lá uma conta de prejuízo ou de despesas e esses percentuais mensalmente devem ser lançados como prejuízo, tá? No centro de custo, lá na conta de prejuízos. Isso, inclusive, para quebras. Ou seja, a empresa já tem um problema com quebras, né? O que nós de supermercados falamos que isso é um calcanhar de Aquiles dos supermercados. Em alguns casos, chega a se falar até que isso é um câncer, né, no supermercado, porque é uma doença que não cura, que não sara, que se tratada com nota fiscal você recebe na íntegra, mas que se tratada com acordo comercial você ainda tem esse prejuízo. Se for tratada com nota fiscal e descarte, a empresa ainda fica também no prejuízo, porque ela tem o prejuízo do descarte. Porque o lixo, você paga pela coleta do lixo, né? Você paga pelo descarte do lixo. O descarte do lixo não é de graça. Você paga pela caçamba, você tem a mão de obra do manuseio depois para o descarte ainda. Você paga ainda pela retira da caçamba, né? Então, a única modalidade que você tem um retorno 100% da quebra é a nota fiscal de devolução com a retira dela pelo fornecedor. Essa é a única modalidade de resolução da quebra onde o supermercado realmente não tem prejuízo com a resolução da quebra. Todas as outras formas de resolução fica algum tipo de prejuízo. Algo a se lembrar também é que o acordo comercial referente a tributos deve ser confeccionado separado do acordo de verba, pois esse valor, uma vez que ele precisa compor o valor dos tributos, ou seja, o destino dele deve ser o centro de custo de perdas, ou criado no módulo de acordos uma opção já exclusiva para tributos, para que não seja somado no centro de custo dos compradores, tá? Para que não seja computado como uma verba para o gestor, para o setor de compras. Bom, eu espero ter contribuído com o assunto de hoje, com o tema de hoje. Para alguns compradores, para alguns gestores que não tinham conhecimento disso, eu sei que não é uma boa notícia, mas é a realidade. Antes trabalharmos com a realidade do que dentro de uma ilusão. Mais cedo ou mais tarde, vocês saberiam disso. Também não deve ser uma boa notícia para os
donos de supermercado que são de pequeno ou médio porte, que não tinham também conhecimento disso, ou que a contabilidade seja terceirizada, externa, e ainda não tinham passado esse tipo de informação para vocês. Mas procurem se informar, porque esta é a realidade. Se vocês não tinham essa informação, podem procurar, porque se a rentabilidade de vocês, se a lucratividade de vocês não estava fechando, não estava batendo, pode procurar, que um dos motivos, com certeza, é este. Tá bom? Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído e nos vemos no próximo vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho em todas para ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Até mais!